Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vou fazer a resenha do terceiro capítulo do livro Daniela Pérez, Biografia, Crime e Justiça, do Bernardo Braga Pasqualetti. Vou começar falando aqui da Carlota Portela. Ela iniciou seus estudos na dança aos 6 anos de idade, estudando balé clássico. Depois ela conheceu o jazz dance, frequentou uma academia internacional de dança em Paris, estudou balé clássico e jazz no balé da Dalal Kashkar. Vocês sabem já quem é Dalal, porque eu falei dela no primeiro vídeo. A Daniela estudou balé quando criança na escola de balé da Dalal. E a Carlota também era professora, pelo que eu pesquisei aqui, na escola da Dalal. Ela tornou-se então professora de dança, né, depois de adquirir essa experiência toda. Em 76 ganhou bolsa de estudos da Unesco. E em 81 ela fundou a companhia Vacilou Dançou, que encerrou as atividades em 2006. Eu tenho algumas informações aqui que eu vou deixar na descrição do vídeo, na parte de fontes, algumas coisas sobre a Carlota Portela. A escola dela, Vacilou Dançou, era considerada uma das melhores e mais tradicionais escolas de dança no Rio de Janeiro. Ela realizava espetáculos anuais e em 98, foi convidada para sua primeira turnê internacional, onde ela realizou 15 espetáculos em diversas cidades da Alemanha. Em 86, recebeu o prêmio Momento Jovem pelo trabalho à frente do Vacilou Dançou, que ela fundou em 81. Ela recebeu vários prêmios. Essa bolsa de estudos que ela ganhou em 76 da Unesco era para o curso de Animação e Administração Cultural de Balé na Ópera de Paris. É formada em letras. Ela é carioca, professora, coreógrafa e diretora, formada em letras pela PUC do Rio de Janeiro. Ela envolvia dança com literatura, então sempre tinha espetáculos de escritores e de obras literárias. Sua última coreografia para o grupo, O Prato da Balança, em 2006, é inspirada em Alice Ruiz e Clarice Lispector. Ela era uma coreógrafa, mas ela misturava a literatura porque ela era formada em letras e tinha apreço pela literatura. Logo, tem muitos espetáculos delas que têm a ver com obras literárias ou com escritores literários, como esses que eu citei. E ela encerrou as atividades em 2006 e tem alguma outra aqui também falando um pouco mais atual do porquê que ela escolheu o Jardim Botânico para ter a escola de dança dela. O local era central e meio de caminho para muita gente. No começo, o trânsito não afetava e dava até para ir almoçar em casa, o que agora é inviável. Que é onde a Daniela morava. E a Daniela acabou indo para lá, né? Depois que ela se encantou pelo jazz. Mas eu não sei como é que foi direito, porque como a Carlota dava aula também na Dalal Kashkar, não sei se a Daniela a conheceu lá. Mas enfim, como ela abriu a escola de dança dela lá, mesmo no bairro que a Daniela morava, no Jardim Botânico, ficou bem fácil para ela ir para a escola de dança lá. Então, essa introdução aqui da Carlota Portela é para vocês verem como foi importante. A Daniela fazia parte de uma das melhores e mais tradicionais escolas de dança no Rio de Janeiro, com muito esforço. O que a Carlota considerava como sendo um bom bailarino? Um bom bailarino deve ter o físico adequado, um corpo alongado, magro, flexível, com bastante elasticidade e abertura. É preciso ter técnica, bom nível artístico, interpretativo e musicalidade, aspectos fundamentais num dançarino. Tudo isso somado a muita vontade de dançar, pois a profissão é miserável. Representa um grande investimento sem retorno material. Inclusive, foi esse o motivo pelo qual a Daniela ingressou na carreira de atriz, que ela não tinha esse retorno financeiro na dança. Glória, ela queria se tornar bailarina, a Daniela falou isso, mas na época ela não foi possível, ela não conseguiu, e a dança sempre fez parte de suas obras, porque ela gosta muito de dança. O autor até diz que ela é excelente dançarina de gafieira. Engraçado, porque depois que eu li isso, eu comecei a observar algumas novelas dela que eu assisti e que eu pude dar uma olhada, assim, não assisti todas dela, e realmente a dança sempre tem um espaço nas obras da Glória. Ela gosta muito de dança. Ela deve ter ficado muito feliz, né, com a filha dela ter se profissionalizado na dança. Daniela conseguiu se profissionalizar depois de tanto esforço e dedicação aos 18 anos, em 1989. Ela foi admitida em Vacilou Dançou, e a Vacilou Dançou contava apenas com 13 bailarinos. A Daniela, ela era perfeccionista, dedicada, esforçada, ensaiava em torno de 8 horas por dia, às vezes 9 horas por dia. Ela sempre estava dançando, ela tinha horários bem rígidos na dança, e ela
ela se apaixonou mesmo pela dança. Daniela, ela era fã de Caetano Veloso, já nessa época aí, da Marina Lima. Ela era caseira, gostava de estar com os amigos e familiares, ela era muito família e amigo, gostava de estar com essas pessoas perto dela. Ela gostava de ler, fazia análise com Eduardo Mascarenhas, que era um psicanalista carioca, ele morreu em 97. Era um pouco impulsiva e geniosa, e ela era chorona, muito emotiva. No primeiro vídeo eu até citei que ela gostava de danças mais emotivas e lentas. Ela era uma pessoa muito expressiva ao dançar, e como ela era muito emotiva, as emoções sempre estavam à flor da pele, ela chorava com muita facilidade, era muito chorona, enfim. A Daniela cursou alguns períodos de direito na Universidade Cândido Mendes, mas não tinha nada a ver com ela e ela desistiu. Por quê? Porque o avô dela era dessa área, a Glória também iniciou no direito e desistiu porque viu que não era o que ela queria. E a Daniela fez o mesmo, mas viu que não tinha nada a ver com a personalidade dela, ela desistiu. E falando mais um pouco das qualidades dela, ela era generosa, se preocupava muito com seus amigos e familiares, porque ela era muito família, né? Ela queria ser independente e ganhar o próprio dinheiro, e a dança não permitia isso, porque não dava para viver com o que se ganhava com a dança, como eu disse, reforçando, por isso que ela escolheu a carreira de atriz também. Ela tinha 2 gatas siamesas, tem até uns vídeos dela com as gatas, umas fotos aí pelo Instagram da vida. E no último vídeo eu falei que a Daniela tinha tido 2 namorados, um que terminou logo, outro ela se apaixonou, mas o menino deu bola, ela acabou depois não querendo mais, que a paixão dela foi se esvaindo aos poucos, e ela conheceu o Raul. O livro diz que foi assim: o Raul foi visitar a Glória, e durante lá a visita da Glória, a Daniela não estava em casa. Ele viu uma foto da Daniela e ficou muito impressionado com a foto. E aí depois eles se conheceram nos ensaios para a Cananga do Japão, que era uma novela que o Raul fazia, e a Daniela foi escolhida para ser a dançarina com ele, a dançar um tango. Marcaram para ir pro cinema e nunca mais se largaram. Eu vi uma reportagem do Raul que conta assim: ele sonhava já com uma pessoa com aquele físico da Daniela. Ele não conta sobre essa questão da fotografia, mas parece que existiu mesmo essa fotografia dele ter visto a fotografia dela ali na casa da Glória, porque tem uma reportagem que a Daniela fala que foi um amor à primeira fotografia. Então assim, eles já ficaram impressionados um com o outro logo de cara. Aí ele conta que quando ele viu a Daniela pros ensaios da dança, que a Cananga do Japão foi uma novela escrita por Wilson Aguiar Filho. Esse Wilson Aguiar Filho, ele é primo da Glória Pérez, filho do ator e radialista Wilson Aguiar. Esse Wilson Filho, ele era primo da Glória Pérez, e essa novela dele foi produzida pela Rede Manchete, Cananga do Japão, na qual o Raul Gazola era o protagonista da novela. E ele ia dançar um tango ali no clube de dança Cananga do Japão. E aí escolheram a Daniela. Eu acredito que tenham escolhido a Daniela, porque a Daniela é dançarina e porque ela é da família do Wilson Filho. Então ele precisava de uma dançarina, porque parece que a Cristiane Torlone ia dançar alguma coisa lá. E eu não sei se ela fazia par com ele na novela, mas o Raul citou isso. A Cristiane ia fazer uma dança. Pra eu não ficar de fora, o Wilson me colocou também pra dançar. Procuraram uma bailarina, provavelmente, como a Daniela já tava ali, né? A minha prima de 2º grau já é bailarina, já conheço uma bailarina, então colocou a Daniela ali. E eu não sei se ela chegou a fazer testes, mas pelo que eu pude pesquisar no livro e algumas pesquisas que eu fiz, ela foi escolhida. Então, por que ela foi escolhida? Porque ela era parente do Wilson Aguiar. Eu não sei se ela chegou a fazer testes com outras bailarinas e por conta dos testes ela foi escolhida. Mas não foi citado testes aí nas pesquisas que eu fiz. Ela era da família, então ela já... tem bailarina, já estão precisando de uma pra logo, já conheço uma. E aí era só pra dançar, não era pra interpretar. Foi só uma participação. E aí nos ensaios, quando o Raul a viu, ele falou que já sonhava com ela. Ele pensou, nossa, mas eu conheço a menina de algum lugar. E aí ele lembrou que era dos sonhos dele, porque ele já sonhava com uma mulher do físico da Daniela, daquele jeito ali da Daniela, antes. E aí ele já ficou impressionado com ela, já tinha ficado impressionado com a fotografia e ficou impressionado ali. Estavam trocando olhares nos ensaios, e ele disse que teve um dia que a Daniela ficava, como ele trabalhava muito, trabalhava de domingo e de segunda a sábado, ele só tinha domingo para descansar, porque ele era protagonista, tinha muito texto, muita coisa para ler e para decorar. Ele descansava no domingo, e aí a Daniela às vezes ficava falando, eu saí para lugar tal, como se estivesse zoando ele porque ele não tinha saído. E aí ela foi beber água num belo dia do ensaio, e ele foi atrás beber água, mas acabou beijando ela. Parece que quando ela voltou pro ensaio, ele tinha dado uns beijos nela, ela ficou totalmente desnorteada e começou a errar toda a coreografia, e a Glória até brigou com ela, chamou a atenção dela, ficou bem chateada, parece. Foram lá ensaiar e ela errando toda a coreografia, como se não tivesse se preparado para receber o pessoal. E aí ele contando, porque ninguém sabia o que tinha acontecido. Na verdade, ele tava desnorteada porque
ele tinha beijado ela. Ela tinha 19 anos e ele 34. E engraçado, os dois cariocas, os dois são de agosto. Ele de 7 de agosto, ela de 11 de agosto. E pra quem curte signos, os dois leoninos. Eles se casaram. Como é que foi? Eles se encontravam, né? Ficavam juntos. E aí o Raul falou pra ela ir morar com ele. Só que ela não ia morar com ele por conta do avô dela. Era muito tradicional, o pai da Glória. Era muito tradicional, muito conservador. E ele não ia aceitar isso. Ela era uma pessoa muito família. Sempre amou muito a família dela, o avô dela e tal. Sempre próxima, sabe? Da família. Ela não queria dar esse desgosto pro avô dela. Então ela falou, não, meu avô não vai aceitar isso. E aí ele falou, não tem problema, então a gente se casa. E encurtando a história, eles se casaram, não escondido da família, porque parece que ela falou que ela ia se casar com ele, mas eles não aceitavam, porque era um namoro muito recente e ele era muito mais velho que ela. Ele tinha 15 anos a mais que ela, ele tinha 34 anos e ela 19, então eles não aceitavam por conta disso também. Não sabia se ia dar certo isso aí, por conta da diferença de idade, porque era muito recente, eles estavam sendo precipitados. Normal. Aí o Raul um belo dia chamou, vamos casar hoje. Era no cartório, só que eles não casaram no religioso. O Raul já tinha sido casado antes e não casaram no religioso. Parece que eles não se casaram antes porque teve uma greve no judiciário que atrasou os trâmites, mas assim, senão eles teriam se casado antes. Se casaram antes, assim, poucos meses depois deles se conheceram, como ela não ia morar com ele, por conta disso, sem casamento, então então vamos casar. E aí se casaram e ela, quando chegou em casa, que ela foi falar, eles se casaram praticamente escondidos da família, não chamaram ninguém da família, só as testemunhas e tal. E quando chegou em casa, ela falou, mãe, eu casei. E aí a Glória ficou bem chateada. O Raul contando, dá pra perceber que não foi uma coisa assim, a chateação passageira. Parece que a Glória ficou bem nervosa mesmo, bem chateada com a situação, porque a Glória disse assim, eu não me importava deles irem morar juntos, eu só não queria que eles se casassem, porque o Raul era muito mais velho que ela. Ela falou isso, tem um vídeo dela falando, ela tava olhando umas fotos com o Raul, da Daniela, e ela contando, na verdade eu não queria que vocês se casassem, não me importava se vocês irem morar juntos, né? Eu não queria que vocês se casassem porque você era muito mais velho que ela. A Glória falando. Ela ficou bem chateada e parece que o negócio durou um pouco de tempo, que o Raul até falou no vídeo. Mas aí a gente acabou superando isso depois. E aí ficou todo mundo preocupado, mas depois eles viram que ele era gente boa, que ele fazia a Daniela feliz, que eles estavam muito felizes juntos. Dava certo. Então eles se acalmaram. E aí ela foi morar na Barra da Tijuca com o Raul, uma parte hotel, e a mãe dela morava no Jardim Botânico, ela sempre ia visitar a mãe. A Daniela sempre disse que tinha sido amor à primeira vista mesmo. E nessa época aí a Daniela já era uma das principais dançarinas da Vacilou Dançou. Pra se casar com o Raul, ela precisou ser emancipada, porque ela tinha só 19 anos. Ela ia fazer, porque eles se casaram em maio de 90. Como eles se conheceram em 2 de dezembro, eles celebravam a união deles sempre em 2 de dezembro, que é a data em que eles se conheceram, mas se casaram em maio de 90 e a Daniela tinha 19 anos. Ela precisou ser emancipada, porque ela era muito nova. Então ela não tinha conseguido esse direito ainda de tomar essa decisão por ela mesma. A emancipação é quando a pessoa menor de idade ganha direito de agir como adulta em algumas situações, que foi o caso dela. Então ela precisou ser emancipada para conseguir contrair matrimônio com Raul. E as meninas também falaram, a Juliana, que eu vou falar depois disso, da Juliana, que a Daniela, ela gostava muito de doce e ela gostava de fazer cookies e distribuir ali os cookies dela para as amigas. Pior do que formiga, parece. E aí, quando ela se casou com o Raul, como o Raul tinha uma alimentação saudável, ela acabou aderindo a isso também, o que foi bom pra ela, né? Porque a alimentação saudável é bom pra todo mundo. E ela só se segurava um pouco por conta da dança, porque senão ela ia nas porcarias ali. O autor disse que ela gostava muito de churrasco, ela foi diminuindo a carne, não sei se virou vegetariana, mas foi diminuindo bastante o consumo de carne por conta do casamento com o Raul, que ele tinha alimentação saudável, então ela foi incluindo mais legumes, frutas e verduras na alimentação dela. Eles estavam sempre juntos, o que mostrava que eles eram muito apaixonados e eles tinham planos de terem filhos, provavelmente a partir de 93, provavelmente começariam a tentar ter filho. Por conta da carreira de ambos, eles não tiveram antes, mas eles estavam pensando já em ter um filho. A Daniela queria constituir uma família com Raul. Eles demonstravam muito carinho um pelo outro. Uma frase que eu peguei do livro: eu sou apaixonada pela minha mãe. Tenho uma admiração muito grande por ela. É a minha melhor amiga. Quando fico alguns dias sem visitá-la, morro de saudades.
ela morava lá na Barra, mas ela sempre ia no Jardim Botânico visitar a mãe dela. Tava lá quase todos os dias. Juliana Moreira Leite era uma das melhores amigas da Daniela, é uma jornalista. E ela tem um canal no YouTube. Assisti alguns vídeos dela falando sobre a Daniela. E vou deixar aí o canal dela para você acompanhar, se você quiser. E alguns vídeos aí que eu usei para fazer esse vídeo aqui. A Bárbara Ferrante é a filha do Saulo. O Saulo é o irmão da Glória. O único irmão da Glória é o Saulo. Ela é chamada de Babi, é o apelido dela. Então quando você vê assim, Babi, é ela. E aí, no primeiro vídeo, a Helena Buarque de Holanda, que é filha do Chico Buarque de Holanda e da Marieta Severo, era uma das melhores amigas da Daniela também. E aí no primeiro vídeo eu coloquei uma foto lá falando dela, que eu não tinha certeza se aquela foto era dela e da Daniela, mas eu coloquei ali no vídeo porque foi o que apareceu no Google, só apareceu aquela foto ali das duas juntas. E agora, depois de várias outras pesquisas para fazer esses outros vídeos, eu descobri que é ela mesma. Então aquela foto que tá ali no primeiro vídeo, no capítulo 1, é da Helena mesmo, que ela é chamada de Lelê pelas amigas. Se você for pesquisar coisa da Daniela e ver assim, Lelê. Lelê é a filha do Chico Buarque e da Marieta Severo, a Helena. Elas estudavam na mesma escola, então assim, tudo amigos de escola. A Juliana estudava na mesma escola também que a Daniela, no SEAT, mas a Daniela estudava na sala, como a Daniela era um ano mais velha que a Juliana, estudava na sala do irmão da Juliana. Mas eram amigas ali, muito amigas. O site oficial da Daniela, que é o danielaperes.com.br, que é o site da Glória, que ela coloca várias coisas lá. Do YouTube da Glória, oficial da Glória Pérez, que eu vou deixar também na descrição do vídeo. E vou mostrar pra vocês algumas fotos da Daniela, que é a Daniela dançando. Eu usei essa foto aí pra capa desse slide. Carlota, Daniela e Washington. Daniela com Duda Ribeiro. Duda Ribeiro foi o primeiro namorado da Daniela. Dani e Cláudia, não sei quem é Cláudia. Daniela estudando na formatura. Lele e Laura. A Laura não sei quem é, mas a Lele é a Helena. A Helena é a do meio ali, ó. A Daniela, do meio é a Lele e a Laura que eu não sei quem é. Suspira, ela fazendo suspiro, não sei com quem aqui. Dani e Lali. Não sei quem é Lali. Damas da professora, festa com a Lelê. É uma dessas fotos aqui que eu coloquei no primeiro vídeo. Eu peguei aqui do site. Amiguinhas com a Adri, Dani Clare, com a Lali novamente, Daniela com Juliana. A Juliana, gente, a Juliana é a Juliana Moreira Leite, essa primeira aí. Numa festa, eles estão numa festa. Esse aqui, que tá na frente aí delas, eu acho que é o Rodrigo. Parece o Rodrigo, não tenho certeza, mas acho que é. E Dani na passeata com a Mônica. A Mônica que eu falei no vídeo anterior. Essa que tá aí perto do número 26 é a Juliana, essa alta. A Juliana até falou no vídeo que elas viram a Mônica no dia da morte dela. Elas não eram assim melhores amigas, mas elas conversavam em tudo. Elas conheciam a Mônica de vista de conversar mesmo. Porque o livro parece que tá falando que a amiga dos amigos se conheciam-se de vista, não tinham muita intimidade, mas parece que elas conversavam bastante sim com a Mônica. Que depois a Mônica foi pra outra escola. E se você não sabe do que eu tô falando, assista o segundo vídeo. O bilhete que a Daniela escreveu pro Rafa, o irmão dela. Se você quiser ler, você pode pausar o vídeo. Aqui é um bilhete que ela escreveu pro Rodrigo, o irmão dela. Ela era carinhosa com os familiares. Aqui é uma redação de escola, amigos, e lá do SEAT, uma outra redação também do SEAT, Arco-Íris, de 83. Aqui é legal. Ela fala, às vezes me dá uma vontade de escrever, nem tenho nada para dizer. Quero falar um pouquinho de mim, do meu atual. Acho que eu nunca contei o meu maior sonho para ninguém. Nem podem imaginar. É engraçado, eu amo dançar, mas o que mais gostaria de fazer é cinema. Tenho um fascínio enorme. E aí, ela tinha paixão pelo cinema, ela queria fazer cinema. Com certeza ela faria, né? Depois, porque como ela entrou na atuação, uma hora ela ia fazer cinema. Realizar o sonho, porque ela ia vivendo e realizando. Aqui é uma imagem de uma agenda dela, que a Glória disponibilizou lá no site. Então, assim, ela viveu a vida dela intensamente e ela ia sonhando e realizando. Sonhando e realizando. Era uma pessoa que viveu intensamente, foi fazendo o que queria. Ela entrou na dança, apaixonou pelo jazz, foi estudar jazz, foi ensaiar e se dedicar ao jazz. Queria se tornar dançarina profissional, de preferência na Vacilou Dançou, conseguiu, se dedicou para conseguir. Se apaixonou pelo Raul, foi lá e casou. E foi realizando as coisas, sabe? Ela foi sonhando e realizando, sonhando e realizando. E é isso, pessoal. Ainda tem mais 3
capítulos para acabar. O livro é dividido em 3 partes. Essa primeira parte são os 22 anos da Daniela, então ainda tem mais 3 vídeos para falar um pouco sobre ela. Provavelmente eu vou começar a falar sobre ela, Daniela atriz, que aqui até agora foi a Daniela dançarina. Assista aos demais vídeos para você ir acompanhando desde o começo essa bela pessoa aí que jogou luz durante 22 anos nas vidas de muitas pessoas. E é isso, até a próxima. Tchau!